Olá, pessoal! Mais uma vez, Vitrine Social e Saúde, trazendo um tema polêmico, né? Um tema para nos ajudar, um tema para ser conversado, um tema para ser distribuído, um tema que a gente faz questão de falar, que é sobre educação. Hoje o tema é o cenário da educação atual e os problemas percebidos entre professores e alunos. E o nosso convidado especial aqui é o professor e aluno Gustavo Borges. Ele é mestre em graduação pela Universidade de Uberaba, especialista em ensino de literatura e crítica literária pela UFTM, licenciado em letras pelas faculdades associadas de Uberaba e graduando em física pela UFTM. O que a gente percebe é que o movimento do conhecimento não para, né, Gustavo? Verdade. Assim tem sido você. Eu já fui aluna dele, meu filho mais velho já é seu aluno, estamos preparando o caçula para ser aluno do Rodolfo e ele é atrás de conhecimento. Então o conhecimento não chega até nós que temos que ir em busca dele, não é? Verdade, correu muito atrás. Se apresente aí pro pessoal que está assistindo a gente, Gustavo, os que estão ao vivo e os que vão nos assistir depois. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Gustavo ainda acabou de dar aula e veio aqui, hein, para essa participação especial. Gustavo, com o tema o cenário atual da educação e os problemas percebidos entre professores e alunos, o que você tem a nos dizer sobre esse problema gerado da pandemia que você, com o seu olhar de professor, pai, aluno, tem percebido na primeira infância da educação? Nós temos, como seres humanos, uma complexidade muito grande em relação a tudo que nos cerca. O ser humano ele é muito, de fato, como eu disse, complexo. E nesse sentido, a criança que está descobrindo o mundo, os pais que também estão tentando ainda se descobrir enquanto pais, eles enfrentaram muita dificuldade. A maior dificuldade que eu reuni em termos de reclamação dos pais é como fazer o filho ficar em frente a uma tela de computador concentrado, sendo que ele tem ali, né, entre 4 e 8 anos, por exemplo, né? Então, o tempo de exposição à tela, a concentração, a atividade que ele faz é incompatível com esse tipo de idade, né, com essa faixa etária. Inclusive, até a nossa legislação fala que o ensino à distância, que é uma modalidade de ensino, ele pode ser utilizado para alunos do ensino fundamental em casos extremos, como nesse que a gente está vivendo, é o caso da nossa pandemia. Mas ele é só emergencial, justamente porque há uma incompatibilidade entre crianças, né, e esse sistema que a gente chamou de híbrido, remoto, com nomes parecidos, né. A outra dificuldade que eu acredito que transcende a essa, principalmente pandemia, que talvez seja uma dificuldade, o terror de todos os pais, né, é o excesso de tarefa para casa. Porque aí os pais, eles não conseguem, como estavam também em ambiente remoto, tinham que também trabalhar de forma remota, eles ficavam divididos entre trabalhar e acompanhar os filhos na escola e ainda fazer as tarefas. Então, nós precisávamos de um consenso, né, de realmente pensarmos esse momento como um momento em que precisássemos de novas estratégias e não da repetição de um modelo que a gente usava antes da pandemia. Então, essa tentativa de se aproximar com o que ficou conhecido como novo normal, ela talvez não foi bem sucedida, justamente porque ela traz a repetição e não o estudo do que se precisava fazer para essa determinada situação. Eu ia até te perguntar isso, Gustavo, que a gente vê youtuber, a gente vê qualquer pessoa que vai para a mídia sendo muito mais interessante do que um professor ali de frente à câmera, repetindo os mesmos atos de antes, como se o aluno estivesse ali e o aluno está num ambiente completamente diferente. Será que as escolas não perceberam que essa mudança, que esse ensino talvez não volte a ser como antes, que eu acredito que de certa forma isso não será possível? De alguma forma, o mundo mudou, as nossas vidas mudaram, o ambiente.
Por que que eles não pegaram essa atratividade que esse pessoal fornece e não foi colocado para dentro das salas de aula? Falta de tempo ou falta de percepção? Boa pergunta, mas nenhuma das duas possibilidade de resposta que você trouxe é a que atende, né? Por quê? Porque eu acho que isso é um problema de currículo da nossa universidade. Porque quando você se torna um professor, preferencialmente, o curso de formação de professores são as licenciaturas. E nas licenciaturas, até então, nunca se tinha atentado para a necessidade de transformar o professor em um professor online, em um youtuber ou alguma disciplina na graduação que proporcionasse esses saberes, porque isso nunca foi uma realidade. O ensino, nós tivemos várias práticas pedagógicas e muitas delas reproduzem o que a gente chama de ensino tradicional. O nosso ensino, então, ele vem reproduzindo isso. E, de repente, nós nos deparamos com uma realidade para a qual o professor não foi formado. Então, não foi falta também, né, de vontade do gestor escolar, não foi falta, talvez, do dinheiro para se aplicar, é justamente falta de mão de obra especializada nisso. Né? Isso fica... Mas tem alguns professores que já centenário e já fazem essas aulas atrativas. Tem, mas quando a gente fala em educação, a gente não pode deixar isso a cargo de um esforço individual. Sim. A educação é um trabalho tão importante numa sociedade que ela tem que ser um esforço coletivo. Então ela passa pela lei, ela passa pela universidade, ela passa pela família, ela passa por todo um perfil de formação de um profissional e não pode ficar então a cargo de simplesmente aquele que se destacou, né? E esse destaque também, ele também é duvidoso. O que é ser um professor youtuber? É aquele que chama a atenção pelo que a gente chama na academia de showman. Ele chama a atenção pelo aspecto didático dele, mas ele não está aprofundado em pesquisas. Ele está aprofundado em justamente captar a atenção do aluno para que o aluno aprenda aquele conceito de forma a memorizar e ter um resultado no vestibular, que também é um processo tradicional na nossa sociedade. Ao passo que as nossas universidades, elas trabalham, na universidade pública especialmente, com ensino, pesquisa e extensão. Não existe uma educação nova, pioneira e inovadora se não tiver agora, nesse momento, os pesquisadores trazendo a realidade, discutindo isso em fóruns de educação, para que a gente tenha uma alteração do currículo e formar um novo profissional. Isso que você trouxe também não é uma questão só da escola. Vários profissionais não foram formados para isso. O médico não foi condicionado a trabalhar como telemedicina. E a telemedicina já está regulamentada para esse momento de pandemia. Os psicólogos que têm que agora atender à distância, porque eles foram, por exemplo, dentro da graduação, eles foram instruídos a prestar atenção como a pessoa se senta, como ela se veste, como ela fala, tal. E muitas dessas possibilidades de leitura do outro foram amputadas com o ensino remoto. A falta da atendimento remoto, né? A falta da presença gera exatamente esse vínculo. E essa mesmo, observação, né? E mesmo que nós tenhamos um professor youtuber extremamente competente, ele está distante do aluno. E essa distância não é boa para a educação. A própria LDB, ela prega que o ensino brasileiro deve ser preferencialmente em sala de aula regular, até para os alunos com necessidades especiais. Isso significa que faz parte do convívio social a aprendizagem. Se você estudar durante 30 anos, se tornar PhD em alguma matéria e nunca ter saído de casa nos 30 anos, você é uma pessoa que não consegue se relacionar na vida social, no exercício da cidadania, na competência para o trabalho, sabe? Então, eu entendo a visão de um youtuber que se especializa nisso, entendo que ele vem agregar, mas a educação não pode ser só essa, visual, isolada em casa. A gente tem que estar junto na comunidade, vivenciando os nossos problemas, aprendendo a lidar com aquele sujeito que é diferente de mim, com aquele sujeito que precisa da minha ajuda ou que eu preciso da dele. É nessa interação que eu aplico os conceitos que eu aprendo na escola, na vida, com a sociedade em geral. Ô Gustavo, isso a gente está num momento de experimentação. Ninguém estava preparado para a pandemia, o professor não estava preparado para dar esse tipo de aula, o aluno não estava preparado e talvez não tivesse nem condições de faixa etária, de amadurecimento, de assim, principalmente na etapa inicial para estar tendo essas aulas. E tem outro fator importante em tudo isso aí.
Se a gente pegar que o professor que fez a licenciatura, que aprendeu da aula, muitas vezes ele não tem o perfil para estar na rede social, fazendo trabalho de YouTube, é uma pessoa mais fechada, mais retraída, ele vai ter muito mais dificuldade, mesmo se tivesse algum preparo, ele teria dificuldade em fazer isso. Então eu acho que quando você coloca que essa não é a forma ideal, realmente não é a forma ideal, mas terão que se criar fóruns, igual você falou, vai ter que ser discutido, vai ter que ser visto da melhor forma, porque o prejuízo no desenvolvimento na primeira infância vai ser muito grande. No decorrer da caminhada desses alunos, vai ser um prejuízo muito grande. E isso traz uma preocupação e uma discussão que a gente coloca em público. Porque se não for feito nada, as escolas estão se esforçando, os alunos estão se esforçando, mas não estão atingindo o objetivo porque foi alguma coisa experimental, alguma coisa feita assim de última hora, vamos dizer. Exatamente. Eu vejo que, como eu disse, nós precisamos fazer um trabalho coletivo. O trabalho de improviso, eu acho que a educação, como a saúde, né, são duas áreas que não podem aceitar improviso. O Michel Temer sancionou, no último ano de governo dele, a ideia de que para a gente ser professor basta o saber notório. É uma das leis que ele criou. Né? O que é o saber notório? Por exemplo, o sujeito formou-se em engenharia e ele sabe muito de matemática. E ele vai dar aula de matemática. Enquanto o domínio das competências matemáticas, ele é excelente. Mas o que falta nele para ele ser um professor com isso que você está dizendo? Os aspectos pedagógicos, que encaram o aluno como um sujeito em formação, e não aquele que é inteligente ou não inteligente por saber ou não saber aquele conceito que ele passou. Entendeu? Esse processo, eu acho que vai passar pela universidade. O professor ele vai ter que ter uma grade de ensino que vai ter que ensiná-lo a ser versátil e não exatamente quadrado como foi a nossa formação. Nós nos graduamos numa época em que havia as disciplinas. Você estudou português, matemática, história, geografia. Hoje a gente tem um ensino que a gente chama de interdisciplinar, que é justamente não via fronteira. Hoje mesmo eu estava num colégio e os alunos apresentaram brilhantemente um trabalho de um livro pedido na Unicamp chamado Sobrevivendo no Inferno. É um álbum de rap, né? E o rap sempre foi um gênero musical controverso para a sociedade, né? Uns acreditam que ele vale muito a pena porque tem engajamento, outros acreditam que não é arte. E eles foram chamados a fazer um trabalho em que eles apresentassem questões para o outro grupo responder na área da literatura e na área da física. E você fala, o que tem a ver rap com física? E eles criaram as questões, sabe? E questões absolutamente intertextuais, explicando como o que acontece ali na favela onde se passa a história pode ser visto sob o prisma da física, da química, da biologia, da sociologia, da geografia. Então essa ausência de fronteira que nós vivemos hoje, que os sociólogos chamam de pós-modernidade, ela tem que estar no processo de formação do professor. Enquanto os nossos currículos universitários de formação de professores estiverem engessados, enquanto os professores forem só de saber notório, nós vamos ter essa escola manca. Essa escola que forma, você sabe ou você não sabe, mas que não se preocupa com as reais demandas. Nós precisamos mesmo, e a BNCC vem trazer isso para nós agora. O enxugamento das matérias que tínhamos, o entrelaçamento entre elas, a formação de um profissional que tem uma visão global, sistêmica, ciente de que as matérias ligadas às ciências não são a coqueluche do mundo, não são as coisas mais importantes. Quando vocês estudaram, vocês se lembram que vocês tinham aí 6 aulas de matemática, 6 aulas de química, 6 aulas de física, né? Uma de sociologia, uma de filosofia, uma de redação. Depois então, tirou filosofia, né? Exatamente. Aí na época da ditadura tira filosofia e sociologia. Então é exatamente isso que não pode acontecer. Nós precisamos de um equilíbrio, de uma intercomunicação para a gente saber que ciência, tecnologia, sociedade, construção do saber estão tão interligados que se você discutir um só isoladamente, você vai errar.
Foi isso que foi feito até hoje conosco na sociedade. A ciência ela ficava dentro de um local e a gente achava que o cientista, que o técnico era o cara que andava de jaleco branco, né? Era um Einstein da vida. Ser de outro planeta. Ela era predominantemente masculina, elitizada e para um pequeno grupo. A gente tem que trazer isso para a praça. As pessoas têm que ser alfabetizadas em ciências, alfabetizadas em literatura, alfabetizadas em filosofia, porque só o cidadão crítico que vai conseguir perceber isso que vocês estão percebendo e me questionando. O aluno não percebe, o pai que trabalhou o dia todo, que não consegue acompanhar o filho ali na ajuda da tarefa, que está cansado, às vezes não se lembra do conteúdo, que não foi significativo, ele vai ser sempre a massa de manobra. E isso não pode acontecer. Tá? Então, infelizmente, nós estamos numa grade que cria um professor que seja preparado para esses momentos de decisão, de tomada de decisão e respeitando essas diversas áreas do conhecimento da vida. Então, o que eu posso perceber é que o professor vai ter que ser mais bioplástico. Sim, versátil, resiliente, como diria a linguagem dos coaches, né? Resiliente, versátil, pós-moderno, líquido, ou seja, não dá mais para você ser aquele professor que antigamente detinha o saber e transferia o saber para o aluno. Esse professor que ensina e acredita que o aluno não sabe nada, que ele chega ali como uma tábula rasa, é um professor que veio sendo criado ao longo da nossa história de formação do Brasil, desde a primeira escola fundada no Brasil no século XIX. O professor usava palmatória, o professor colocava o aluno de castigo, o aluno ficava sem intervalo. Esse é um modelo tradicional de ensino. Entendeu? A gente passou por outros modelos tradicionais, mas esse ainda perdura. Por exemplo, a gente tem as nossas avaliações como sistema de punição. Uhum. O aluno, você não foi... na sua nota, ó. Você quer ver um exemplo bem legal? Vamos imaginar o seguinte, você vai andar de avião, você vai fazer uma viagem, né? Aí você vai saber quem é o seu piloto. O seu piloto, ele tirou nota 10 em voo e nota 4 em aterrissagem. Você voaria com você? Deixa eu... Veja só, no voo tá legal. Agora vai aterrissar. Nossa. O histórico dele, nota 4. Se você pegar a média, 10 mais 4, 14, média 7, passou de ano, não passou? Passou. Você deixou um cara nota 4 pilotar um avião. Entendeu? Agora, por que a sociedade, ela promove isso? Promove a ideia da média, promove a ideia de você chegar em algum lugar. Por que não ensina ele a aterrissar melhor o avião, para que ele proteja as pessoas naquela profissão que ele se propôs? Então ainda usamos a recuperação, usamos a repetência. Não tem que ter recuperação nem repetência, tem que ter aprovação, mas não é uma aprovação automática. Tem que ter um ensino que te leve à competência necessária para que você desenvolva as habilidades da sociedade que você está. Entendeu? Enquanto isso não for revisto, que a escola for ainda um espaço, né, de punição, que o ensino tiver ainda dessa forma, em muitos lugares no país nós temos isso, né? Nós temos que mandar notas, por exemplo, à Secretaria de Educação para comprovar que o aluno ele fez uma atividade avaliativa. E qual é a melhor forma de fazermos isso? Questões de marcar X. E aí, então, os grandes trabalhos, os grandes projetos, o aluno sai da casa dele e vai para a escola, se eu perguntar para ele quais são os problemas da sua comunidade que você vê nesse trajeto, será que ele sabe me responder? E quando ele virar profissional, será que ele vai conseguir resolver os problemas sociais dessa comunidade se ele nunca prestou atenção nesse problema? Se ele está sendo vítima dos problemas e nem percebe que eles existem? E se existe uma naturalização desses problemas por parte, por exemplo, da mídia, que não emancipa esse cidadão? Então, quando a escola não vai bem, tudo vai mal. O sujeito vai usar mais os aparatos públicos, vai usar mais o hospital público, vai usar mais o transporte público, ele vai ser mais carente dessa atenção. Ele não se torna autônomo. E aí, então, cada vez mais os políticos vão ter poder sobre essas pessoas. Então, a condição do exercício do poder político é a condição da alienação do povo. Dá para se pensar nesse assunto, né? E muita coisa para falar. A gente falou da infância, desse aspecto do estudo na infância, porque aquele professor, Gustavo, para mim, que pega vamos falar um Harvard, 0, né? Que vai ensinar a criança
a ler, a entender os símbolos, talvez se sente desmotivado, não preparado, e a criança também é um reflexo disso, nessa situação que nós estamos vivendo, até em outras, né? Porque cada criança tem uma percepção. Não existem professores. Eu, por ser sua aluna, fui mais velha, te avaliei como professor e tantos outros professores que eu tive. Então, a gente já vê uma percepção diferente, talvez seja até do mundo vivenciado, das realidades diferentes, e que você se propôs a fazer uma profissão diferente, levar o conhecimento de uma forma diferenciada. Então, a infância precisa passar por essa modernização, o professor precisa passar por isso, porque a gente percebe isso quando chega na adolescência, igual você falou, ele sai da escola, de casa e vai para a escola e não percebe a necessidade da sua própria comunidade, né? Às vezes é um quebra-mola que precisava ali perto para auxiliar pessoas idosas a atravessar a rua. Será que isso é perceptível? E aí vem uma ansiedade nesses jovens, Gustavo, que eles não conseguem nem relatar. Será que é a consciência tentando puxar esse jovem para essa realidade? Essa questão da ansiedade, ela tem um aspecto contextual e também um aspecto pessoal, né? Pessoal. Por exemplo, o meu filho mais novo, ele é uma criança maravilhosa, mas ele não consegue, por exemplo, ficar no ócio. Já é da natureza dele, né? Então, se ele está assistindo uma televisão, ele está aqui recortando alguma coisa, fazendo uma caixa, de repente ele constrói ali um brinquedo que ele achou que ele deveria ter e eu não pude comprar, né? Esses dias ele queria comprar uma caixa de um desenho, né? E a caixa eu li na internet, custava R$1.000. Eu falei assim, papai, não tem condição de comprar isso, né? E ele foi lá e fabricou a caixa dele e tal, né? E fabricou os brinquedos para ficar dentro da caixa do jeito que ele queria e tal. Então, ele já se demonstra um sujeito ansioso, que ele não espera, o tempo é dele, né? Ele não espera a sociedade chegar por ele vai correndo atrás. Tem outras pessoas que têm outra personalidade, né? Que ficam, assim, diante de uma TV durante 2, 3, 4, 5 horas, ou no computador ou no jogo, e ficam ali tranquilos, né? Concentrados, focados naquilo ali. E essa ansiedade, ela pode ajudar ou não a pessoa. Por exemplo, antes de vir para cá, eu faço isso o tempo todo, né? Eu falo em público o tempo todo, né? Antes de vir para cá, antes de entrar aqui, né? Eu estava com a boca seca, eu estava revendo na cabeça, nossa, o que eu poderia ou não falar, né? Estava programando as coisas que eu sei, selecionando. Essa ansiedade que te projeta para frente, porque ela não me barra. Mas uma ansiedade que faz a pessoa tremer, o intestino solta, ela não pode se apresentar porque ela vai para o banheiro agora, né? A boca seca, ela não consegue falar em público, chora, tal. Ela é aquela que bloqueia. Isso é muito orgânico. Se a gente pegar, por exemplo, numa savana africana, você pega lá um javali. Quando o javali está ali na dele, comendo alguma coisinha, parece um leão, ele interrompe a digestão, ele se concentra, os músculos se retraem, porque ele tem que correr mais que o leão. Essa ansiedade do javali, ela faz ele viver. Ele tem que correr mais que o leão, tá? Se ele não conseguir, ele vai ser morto. Então, nós precisamos perceber que hoje temos subjetividades que vão gerar essas ansiedades, mas nós temos, como você disse, esse contexto. E esse contexto pode potencializar isso. Então, hoje, por exemplo, eu trabalho com adolescentes. Os adolescentes, né, muito se falou no começo da pandemia, que a gente tinha que interagir, criar novas metodologias e tal. O adolescente, ele tem muita dificuldade de abrir a câmera. Né? Por que ele é tão assim, isso aqui lá, ele fecha a câmera, não quer aparecer pro professor, exatamente, né? É porque ele tem muita vergonha. Hoje, por exemplo, se você falar para qualquer estudante do ensino médio, vamos apresentar um trabalho em público, eles sofrem muito mais impacto dessa situação do que sofriam há alguns anos. Então, a ideia de hoje de expor, que é uma tônica, todo mundo quer se expor, né? Todo mundo quer o like, não é bem assim quando você fala na adolescência. Aquilo que é fora do raio de ação deles os torna muito retraídos. Então aí a gente teve alunos que fecharam as câmeras, alunos que não participaram, e isso foi um prejuízo para a educação, para o futuro
desses meninos muito grande. Ao passo que outros deixaram abertos, participaram, então, assim, quer dizer, é essa ansiedade jogando para frente que eu estou dizendo, né? Eles saíram quase que ilesos desse processo, saíram elogiados pelos professores, saíram aclamados pelos pais, saíram com o desenvolvimento adiantado. Então, isso vai depender muito também do próprio contexto. Se você é pai ou mãe que consegue, na época da pandemia, acompanhar o seu filho, né, ele vai desenvolver, às vezes, até mais. É o que estão tentando fazer com o homeschooling. Né? O meu filho, por exemplo, ele aprendeu a escrever na pandemia. Ele estudou inglês na pandemia, ele leu livros, a gente leu com ele na pandemia. Então, ele foi alfabetizado na pandemia. Ele chegou para a escola, quando voltaram as aulas esse ano, já sabendo ler. Mas ele tem um contexto que proporciona isso, né? Tem a mãe que é psicóloga, né? Tem o pai que é professor, temos livros em casa, mas essa não é a realidade do país, infelizmente. Não é. Isso é uma exceção. Eu falo isso com muita dor, eu não falo isso com nenhum tipo de glorificação, pelo contrário, né? Eu estudei a vida toda em escola pública, eu fui começar realmente a ler depois de adulto na faculdade, gostar de leitura. Hoje eu trabalho com leitura, mas a realidade do nosso país, gente, é de pessoas que depositam na escola a pouca chance que podem ter na vida. Isso é uma pena. A maior esperança, né? Porque os pais arrumam os filhos para ir para a escola com orgulho, né, o Gustavo? Você vê, é o por restinho exemplo, do orgulho que lhes restam. Em nível superior, nós tivemos formaturas no ano passado que foram canceladas por causa da pandemia, né? Isso é um evento que, para algumas comunidades e famílias bem carentes, é o grande evento da vida inteira, de uma geração inteira. Uma geração. Né? Formar um filho, formar uma filha, né? Tem gente que se apronta toda para poder ir junto com a família lá, né? Ver a colação de grau e participar daquilo. E não tiveram, entendeu? Então foi uma frustração enorme para essas famílias. Para outros não, né? Para outros isso já tem 3 filhos, os 3 formados, o 4º formando, é só um evento que vai se repetir, né? Agora, para algumas famílias foi muito significativo o impacto disso. Inclusive, simbolicamente, o impacto de se encerrar um ciclo ali, né? De fazer uma celebração é muito importante para muitos. Né? E vendo que você veio da escola pública, a escola pública que ela vem cheia de problemas ao longo de toda a sua história. E no contexto atual ela ficou mais defasada ainda, porque em muitos casos não conseguiu que os alunos tivessem o ensino, às vezes por falta de internet, às vezes por falta de um celular, de um computador. E a evasão escolar, que já era grande, hoje ela deve ter aumentado muito mais, sem dizer do prejuízo educacional que a escola pública sofreu. Com certeza. Então, a possibilidade de aumentar o número desses alunos da escola pública chegando à faculdade, eu vejo como aumentou muito. E o que fazer? Aumentar as cotas ou arrumar uma forma, fazer um processo para que esse aluno volte a competir para poder estar lá na faculdade. Como você vê isso? Esse assunto ele daria um semestre de lives conversa aqui, né? Daria um semestre. Mas eu vejo o seguinte, eu vejo que nós temos 2 caminhos. E os 2 têm que ser trilhados simultaneamente. O do agora e o do futuro. Particularmente, eu acho que as cotas, elas camuflam uma situação de caos lá atrás. Mas as pessoas que estão agora para entrar na faculdade, que dependem disso, elas precisam realmente dessa atenção. Isso é importante para elas nesse momento. Enquanto isso, a gente tem que arrumar lá na base. Então, são várias as possibilidades. Eu sou a favor de que o professor que está lá na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, que eles ocupem os espaços lá do ensino fundamental. Você não vê doutor dando aula lá no ensino fundamental, porque paga-se muito pouco. Não é? O ano passado, acho que foi o ano retrasado, eu vi no jornal, a prefeitura estava fazendo a publicidade do edital para a contratação de professores, e o valor de hora-aula do profissional é R$ 10,28.
Sabe, é impossível sobreviver com R$10,28, né? Então, nós temos uma questão salarial, nós temos uma questão estrutural, nós temos uma questão de currículo, nós temos uma questão para combater a evasão, nós precisamos, realmente, como você disse, de uma pesquisa no campo universitário para que esses problemas sejam levantados e sejam levados para essa comunidade. Agora, o que mais se pesquisa em ensino universitário? Não é o ensino fundamental, não é o ensino básico, é o próprio ensino superior. Isso. As pesquisas universitárias, geralmente, elas giram em torno, né, na sua maioria, do próprio universo do ensino superior. Ela tem que pesquisar a sociedade, ela tem que pesquisar o ensino básico, ela tem que pesquisar outros setores. Então, nós temos que reformar a escola como um todo. E a gente tinha esse momento para fazer isso enquanto gestão pública. Por exemplo, se a Constituição Federal e a LDB, elas determinam que a escola é um direito subjetivo do cidadão e ela é dever do Estado e da família, todos devem ter acesso à escola. O que aconteceu na nossa pandemia? Em algumas cidades, o ensino particular retornou, o ensino público não retornou. É por falta realmente de dinheiro? É por falta realmente ou seja, ou foi por falta realmente de uma gestão, né, que fizesse isso funcionar. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma cidade que tenha lá 30 escolas particulares. O sistema utilizado para fazer a aula funcionar nessa escola, já que elas desejam tanto voltar, né, não poderia ser compartilhado com a escola pública. Por exemplo, se houvesse uma pressão dos profissionais da área da escola privada, queremos voltar, isso é necessário voltar, precisamos colocar aluno em sala de aula, isso é importante. O que o gestor deveria fazer? E todos, inclusive, como você disse antes da gente começar, os opositores, inclusive. Sim. Opa, vamos todos dar as mãos agora, nós vamos voltar, então é todo mundo. O que vocês poderiam fazer para a escola pública também poder voltar num momento emergencial como esse? O sistema que vocês usam pode ser compartilhado com 2 ou 3 escolas simultaneamente? Pode ser transmitido para lá também essa aula que vocês estão dando aí. Então, beleza, vou providenciar um tablet para cada aluno, vocês vão providenciar a internet e junto a gente faz a sociedade crescer. Cara, esse gestor, ele tem que bater palma para ele, que ele está unindo a sociedade e os donos de escola também. Né? Mas o que houve em muitas cidades não foi isso. Né? Foi realmente a separação. A separação para deixar que o abismo social ficasse cada vez mais evidente. E isso que você falou de evasão está refletido nas inscrições do Enem. Era para ter quase 8 milhões de inscritos, nós tivemos 3,5. 5 milhões não se inscreveram. Entendeu? Então nós vamos ter vagas nas universidades, nós vamos ter déficit educacional, os alunos que entrarem vão entrar... Porque, assim, em vez de resolver o problema, o Brasil ele faz isso, ele vai camuflando o problema. Em vez de resolver o problema de base, português e matemática, que nós temos uma defasagem no ensino e na aprendizagem enorme, agora a gente precisa, na universidade, fazer aulões. Não sei se vocês, quando foram universitários, tiveram isso. Ficava, por exemplo, o pessoal da área de odonto, o pessoal da engenharia, o pessoal da área da matemática, tudo para ter aula de matemática básica, tudo numa sala só com 300 alunos. E aula de quê? De matemática básica, para nivelar a turma. Ou seja, o ensino médio não está conseguindo, né, o ensino fundamental e médio não estão conseguindo preparar o básico para ele ter matérias que o profissionalizam, que aprofundem no conhecimento. Eles estão revendo conteúdos do ensino da etapa anterior. Isso é um problema. A gente vai ter profissionais que não vão conseguir, no primeiro momento, se aprofundarem naquilo que se predispõem a trabalhar. Eles vão aprofundar menos do que era antigamente. O que poderia alcançar, do que poderia alcançar, exatamente. Entendeu? Então, eu até vejo, eu falei essa questão das cotas, eu vejo elas como uma necessidade, como uma forma... Assim, a única forma que está tendo no momento de resolver uma culpa que é do Estado. Um problema de gestão, onde gerou um déficit. Aí pega lá, aluno de escola pública, pega os negros, pega os pardos, os índios e os outros mais, cria cota para eles poderem ter condições de entrar na faculdade. Quando o Estado tinha que ter feito uma gestão onde todo mundo fosse igual. Eu não acredito que hoje, se os gestores públicos, juntamente com os gestores
privados, de escola. Senão, se as escolas privadas ia fazer alguma oposição em dividir o conhecimento, em dividir a aula com as escolas públicas. Eu não acredito que isso seria possível. Mas cadê o gestor que foi atrás disso? Então, é porque o nosso espírito de criação e de comportamento político e social não é de divisão. Não. O nosso espírito é de acúmulo. Entendeu? A gente tem que chegar primeiro, a gente tem que estar na frente, a gente tem que ganhar, senão a gente não é considerado. Esse é o sistema que a gente vive, o sistema da concorrência. Só que tem áreas que tem hora que não pode ser assim. Né? Isso, um exemplo bem evidente, é o SUS. O SUS ele promove a universalização do atendimento médico. Se um venezuelano cair aqui na rua, ele vai ser atendido pelo SUS. Não vão perguntar o nome dele, não vão perguntar se ele tem endereço, se ele está legalizado ou não. Eles vão cuidar dele depois que eles vão tentar olhar essa parte burocrática de documentação. Isso é de uma dignidade sem tamanho. Você cuidar de qualquer pessoa, seja ela quem for, né, para depois resolver outras partes burocráticas. Nos outros setores é invertido. A burocracia vem primeiro. Né? E o atendimento vem depois. Isso aí é um grande caos. E a nossa escola, eu acho que você usou uma expressão aí bem interessante, convém a gente falar. Você falou que é o problema do Estado. Né? Não é um problema do Estado. O que eles consideram é um problema de governo. Qual é a diferença? Quando a gente fala problema de governo, é aquela gestão que está à frente daquela coisa, né, daquela situação, é que ela promove as diretrizes para resolver ou não o problema. Se fosse um problema de Estado, não haveria oposição. Se a educação nossa fosse tratada como um problema de Estado, a gente teria a melhor educação do mundo. Né? Se as nossas demandas sociais fossem um problema de Estado, não importaria o gestor que ocupa aquela cadeira. Porque o Estado é um só, é o Brasil. Entendeu? O problema é que a gente faz uma gestão de governo para imprimir a marca do governante e não para resolver realmente as demandas que a sociedade precisa. O dia que a gente conseguir criar uma sociedade sem privilégios, aí a gente pode assinar na testa que nós temos uma democracia. Essa frase é de Marilena Chauí, uma filósofa, né? Grande filósofa. Ela fala, não existe democracia em estado de privilégio. Enquanto tiver estado de privilégio, a gente vai estar nessas discussões aqui. Né? Você vai precisar chamar profissionais cada vez mais aqui para explicar o que está de problema. Porque tem privilégio na sociedade. Entendeu? Isso não pode acontecer. Esses privilégios na educação, eles são maquiados. Por exemplo, ficaria muito ruim para o Estado falar assim, vou dar a vaga desse curso que é o mais concorrido, o mais prestigiado, para o filho do senador que já sabe falar inglês, francês, espanhol, que tem uma cultura vasta, já morou na Europa, ele é mais preparado, então que ele seja aquele ocupante daquela profissão X. Bom, o Estado não pode fazer isso, concorda? Concordo. Então ele cria o vestibular. Para dar a sensação que você vai concorrer em pé de igualdade com esse cara. E você é o filho, o quarto irmão de alguém que recebe Bolsa Família, ou outro nome agora que mudaram, né? Você tem pais diferentes, você estudou na escola pública, você só escuta a norma culta em 2 aulas por semana quando vai para a escola, e quando for prestar vestibular vai cair a norma culta. O filho do senador, ele já escuta desde o berço. Desde né? o ventre? Desde o ventre ele escuta a norma culta. Né? Então o vestibular, ele é programado, a aprovação é programada já para que aquela pessoa esteja onde está. E nós, da outra ponta, temos a sensação de que a gente não conseguiu, porque a prova foi aberta 13h para todo mundo. Ela terminou 17h para todo mundo. Ficou lá a gente olhando, garantindo que não houve fraude. Então, de quem é a culpa? É a culpa de você que não se esforçou tanto. E não do Estado, que nivelou a prova lá na ponta de chegada. O Estado deveria nivelar na ponta de largada. A qualidade do nível educacional, do ensino dos nossos alunos tem que ser nivelada lá embaixo. Para que aí sim nós tenhamos uma condição de disputar alguma coisa em igualdade.
Isso é muito óbvio. Por exemplo, nós tomamos vacinas. Creio que todos vocês tomaram vacinas, né? Lá do postinho, né? Quando a gente era criança, a mamãe vinha com carnezinho, né? Com cartãozinho, vacinava e tal, né? E quem tem condição, vacina também, né? Na clínica particular, com algumas vacinas que não são disponíveis na rede pública. Complementares, é. Qual é a chance que essa pessoa que vacinou todas as vacinas, mais as particulares, tem de ter pneumonia na velhice, em relação àquele que não tomou? Qual é a chance que ela tem de passar dos 70 anos e se aposentar com um salário bom, porque ela já conseguiu fazer a sua construção de carreira, em relação àquele que não vai conseguir chegar lá? Sabe? Então, existem privilégios, existe uma máscara que torna natural as nossas diferenças sociais, que esconde isso da gente, entendeu? E a educação passa por todos esses setores, não só para descobrir isso, mas para reverter isso. Mas precisa de muito esforço e de muita, assim, iniciativas como a de vocês e de coragem de poder falar isso em público também, porque estamos na era do cancelamento, né? Tudo que você fala, às vezes, né, as pessoas não te entendem como um parceiro da sociedade, entendem como um sujeito que está polarizado politicamente. Então você agora, você dá licença porque você está estragando o modo de pensar, porque a minha classe quer que o meu filho pense assim, e você está incutindo outras coisas. Já fizeram isso com Sócrates na Grécia Antiga. Sim. Você tá ensinando demais a ser crítico, vou te dar um veneninho aqui, você dá licença, né? E tá cancelado, né? Fizeram isso com Sócrates, com Cristo, e com um monte de gente aí que tentou imputar uma verdade diferente da outra, né? Entre o grupo A e B, eu prefiro um grupo C. Né? Eu acho que a gente precisa realmente de uma visão de um todo e de pessoas que são compromissadas com as questões de Estado. Veja só, Fernando Henrique Cardoso, ele autorizou a publicação da LDB no ano de 1996, e que, se vocês tiverem o contato de ler essa obra, é uma obra absolutamente fantástica. Precisa ser aplicada mesmo, né? Mas é uma obra inclusiva, é uma obra que respeita indígenas, respeita quilombolas, respeita quem tem necessidade especial, respeita o professor, respeita a escola, respeita o profissional. Ele tenta fazer na escola o que eu falei para vocês no SUS, a universalização da escola, a tentativa de ampliar isso. Algumas já fazem, né? A UFTM tem um projeto brilhante, né? Que quando eu vi, eu falei assim, nossa, que show, né? Projeto de acolhimento a refugiados. Cara, tem gente que fala assim, mas esse monte de venezuelano aqui atrapalhando. Cara, você já imaginou? O primeiro trajeto do cara é sair da Venezuela e ir para Pacairama, na Roraima. Aí ele vem descendo porque não foi aceito. O que esses caras não sofreram para chegar aqui no interior do Brasil, em Uberaba? Em Uberaba, eles vieram. Por que chegaram até aqui? Ou tanto que não estão, né, em situação de fragilidade. Aí vem a universidade e fala, não, pode vir aqui. Aqui vai ter comida, vai ter um alojamento. Se você prestar o vestibular, você ainda pode fazer a universidade aqui, né? E pode trabalhar, quer dizer, você pode ser um cidadão aqui também, entendeu? É lógico que você vai ter que corresponder a todo esse investimento que a gente está fazendo, né? E tem gente que corresponde. Às vezes a gente acha que o cara é um refugiado, ele tem formação, ele tem família, só que lá não deu para viver, né? Essa situação de despertencimento, ela é muito dolorida para as pessoas, né? E a gente tem que ser um pouco mais acolhedor, né? Em todos os aspectos. Se eu for um professor acolhedor, se eu for um cidadão acolhedor, a gente diminui o estresse no trânsito, a gente diminui o estresse na fila, sabe? Tudo isso faz parte do processo de educação. Poder ceder um pouco, né, Gustavo? Eu acho interessante esse trabalho de acolhimento e muito necessário. Tem, por exemplo, a Igreja Metodista, ela tem universidade e ela tem um trabalho na África. Eles trouxeram a família de lá, um casal com um monte de filhos, onde foi trazido, fugido de guerra, fugido de um monte de problema. Um dos filhos desse casal, hoje, é reitor da Universidade Metodista lá na África. Olha que legal. O outro está aqui, professor na Universidade Metodista aqui no Brasil. Assim, pessoas altamente cultas e que
foram, exatamente, de uma guerra. E que correspondem, quando tem um crédito dado a eles, eles correspondem. Né? Isso é importantíssimo. O Gustavo, aluno seu participando aqui, ó. O Rafael fala assim, ó, que na questão que você fala daquele aluno que participava, ele fala assim, ó, eu mesmo, professor, pergunto e respondo, mas de microfone desligado. Porque vergonha de ficar com o telefone ligado, né? Timideza. É a timidez. E dentro de sala ele participava de forma automática, né? E a Milena comenta, né? Exatamente isso, Gustavo. A meritocracia desigual é prejudicial principalmente para a saúde mental dos alunos. Que é essa competição sem limite, né, Gustavo? Igual você falou, é uma igualdade no fim já, né? Não é ali no começo, não é na base. É para quem já está lá na frente. Então, a vaga já é de quem? É de quem tá. Já está tudo programado. Por exemplo, se você hoje me oferecer, se você disser assim, professor Gustavo, você não precisa prestar vestibular. A vaga de medicina na UFTM é sua. Vai lá e faz a matrícula. Eu vou te agradecer e vou dizer para você, eu vou viver como? Se o curso é diurno, eu vou ter integral, né? Como eu vou sobreviver e criar a minha família? Não existe curso de medicina noturno. Noturno são para aqueles que conseguem trabalhar durante o dia, ou que são obrigados a trabalhar durante o dia. Esses são os cursos de licenciatura. Né? Então, veja, a sociedade já está programada, né, para aquele que vai estudar esse curso, ele já é aquele que não precisa trabalhar. Ele já é aquele que pode estudar um pouco mais. Seria ótimo. Não estou dizendo que ele não deveria estar ali. Estou dizendo que mais pessoas deveriam estar nessa situação de não precisar trocar escola por trabalho. A gente tem na realidade do Brasil meninos de 10 anos trabalhando no semáforo, gente. Entendeu? Cada vez mais. Cada vez mais. Tem alunos meus que falam assim, não, professor, eu não preciso copiar, não, eu vou jogar futebol, eu sou melhor que o Neymar. Sabe? Eu até acredito, eu falo assim, eu até acredito que tenha pelo menos uns 10 mil jogadores que sejam melhores que o Neymar. Mas você está numa cidade do interior que não tem time jogando na primeira divisão, nós não temos nenhum olheiro aqui vendo você jogar o seu futebol para levar você. Você deveria estar jogando desde o dente de leite num time de uma capital, né? Para ir subindo e virar profissional. Eu acreditaria que daria certo, mas não tá, então vamos estudar. E a pessoa não entende que não vai ser o Neymar, porque o ídolo está lá na TV. Né? O ídolo está lá, né, naquilo que ele está consumindo diariamente, né? Um sujeito carismático, que põe a frase 100% Jesus, que olha para cima, que agradece a Deus, que ganha dinheiro, que tem muitos likes, né? Todo mundo quer ser ele. Não tem espaço no mundo para ser. Essa semana eu li exatamente isso, né? Falando dos blogueiros, né? Ele levanta de manhã, estava falando exatamente de uma pessoa. Levanta de manhã, faz massagem, o café da manhã é diferenciado, isso e aquilo. E aí comparando com a vida da mulher normal, né? Da mulher normal. Ela levanta de manhã atrasada, tem que coar café, dar o café para o filho e para o trabalho. Quando chega 10 horas da manhã já está suada, não está maquiada. E aí começa uma frustração na vida das pessoas, né, Gustavo? Comparar a vida que eles vendem e a sua realidade. Romantizaram a vida, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a vida ficou romantizada. Antigamente, nossos avós achavam que a vida era o contrário, era muito séria. Tanto que eu ficava, às vezes, rindo. A minha mãe falava assim, tá rindo do quê? Quem ri demais é bobo. Bobo alegre, né? Não podia rir que ela pega a vassoura, que ele tá rindo que você tá desocupado, pega a vassoura e vai varrer aqui, vai lavar a louça e tal. Não podia ficar desocupado, porque a vida era muito dura. Eu imagino que eles não devem ter passado, né? Para se tornarem tão assim, duros com a própria vida. E agora isso se inverteu. Basta você crer, ter fé, foco e força, que os coaches garantem que você vai conseguir chegar lá, que tem um espaço para você. Você anula os seus amigos, transforma o seu cérebro numa planilha Excel, aplica uma reconfiguração do seu mindset. Né? Agora não tem mais o patrão, agora nós temos colaboradores, não tem mais investidores, temos players, né? E a gente vai trocando essas nomenclaturas todas, as pessoas vão achando que é uma grande novidade e vão condicionando a gente a achar que se a gente conseguir aplicar isso, a gente chega lá. Só que para aplicar isso, você tem que comprar o curso que ele está te vendendo. Sim. Ele disse que era de graça, só as 3 primeiras aulas.
Então, esse romantismo, ele precisa de novo que as pessoas saiam da escola críticos, para saber o que eles estão consumindo. Até no consumo mesmo normal, você vai usar uma blusa de jaqueta, uma jaqueta de couro, você vai usar, mas você sabe como ela é feita, você sabe que tipo de material é aquele, o que ele significa. Você vai comprar um tênis, esse tênis ele foi fabricado com mão de obra escrava, você vai consumir esse produto, como é que ele chegou até ali para você? Quer dizer, a gente hoje é convidado a consumir as coisas pelo aspecto visual que ela tem. E a gente não consegue, às vezes, entender essa cadeia, essas coisas que vão chegando até nós, né? Isso talvez para quem consiga ver isso, a sociedade fica também muito, muito cruel, muito dolorida. Fico pensando, agora eu que faço a pergunta, será que não seria melhor se a gente fosse alienado? Se a gente chegasse em casa, né, ligasse a TV, né, sentasse... E o tempo, só o tempo passar. Aí amanhã a gente faz, vê um futebol, pelo menos a gente não teria o estresse, né, de ver tanta coisa errada no mundo. Ai, Gustavo, mas eu, de certa forma, eu fico agradecida, como comentei com você ontem. Eu percebo que o conhecimento está ali à disposição de todo mundo e ele não vem até nós que temos que caminhar até ele, né? E esse programa aqui, o Vitrine Social e Saúde, só está no ar porque, de uma certa forma, a gente caminhou até o conhecimento. E quando a gente caminhou até o conhecimento e que talvez a gente ainda esteja comendo pelas beiradas, a gente sentiu necessidade de dividir. Você está aqui hoje, convidado por nós, numa necessidade de divisão. Você vem trazer conhecimento para nós e conhecimento para quem está assistindo, que talvez ele nunca ouviria, porque ele não pôde frequentar a sua sala de aula. Ele não pôde te conhecer. Assim como eu te conheci como aluna, como meu filho te conhece como professor dele. Então, por isso que a gente convida pessoas, assim como você, como tantos outros que passaram aqui, que a gente sabe que o conhecimento está ali. Mas não é todo mundo que tem a disposição de falar e de distribuir esse conhecimento. O ensino superior chegou até mim por uma reunião de professores na escola, que eu fui e que eu nem sabia que existia, e que eu vi a chance de fazer um cursinho onde eu pudesse prestar um vestibular e entrar pelo ProUni. Eu nem sabia que o ProUni existia. E a sua vida melhorou depois do ensino superior? Enquanto pessoa, enquanto até mesmo financeira, enquanto esposa, mãe? A sua vida você acha que melhorou depois de ter estudado? Ai, para mim melhorou muito, uma realização muito grande. E aí vem mais sede de aprender. Pois é. Quantas pessoas não são privadas disso? Sabe? Isso aqui é a grande situação. E aquele dia, eu chego a arrepiar, e aquele dia daquela reunião, onde o professor Cláudio falou que, do ProUni, que eu nem sabia que existia, e que acabou a reunião e eu fui perguntar e pedir a informação para ele, eu falei assim, então eu vou fazer minha matrícula para o cursinho. Foi 1 ano de cursinho e eu cheguei na faculdade e fiz a faculdade. É igualzinho você falou. Tirou 940 na redação? 960. 960. 960. E naquela época a gente não tinha mídia. 960. Né? Nossa, exatamente. Ai, que maravilha, gente. Né? A primeira redação zerada, né? Que eu não sabia nem fazer redação. E aí, quando foi no Enem, eu consegui tirar uma nota dessa e realmente agradeço muito, assim, aquele momento, né? Então, que existe, o conhecimento tá ali. Por isso que a gente te chamou aqui. E a gente sabe que você está em busca desse conhecimento, você já tem uma base e você ainda se atreveu a fazer física. Por que isso, Gustavo, agora? Quando eu fui prestar vestibular, há 20 anos atrás, eu queria ter feito física justamente por causa de professores, né? Você foi aluno do Luciano, eu também fui aluno dele, né? E eu achei que seria muito legal. Só que não tinha física aqui em Uberaba, né? E eu fui saber disso também, como você, depois que eu terminei o cursinho, que eu fui fazer a inscrição, que eu fiquei sabendo que não tinha física aqui ainda, né? Era FMTM, né? E aí eu falei assim, olha, já que não tem física, então vou fazer química, porque eu também gostei muito da aula do Cláudio, né? Matérias mais ou menos próximas ali, então fiz a inscrição para o curso de química, que estava sendo aberto na FASU, que era um curso presencial.
A Uniub tinha um curso de Química, mas era à distância, né? E eu não queria fazer à distância. E aí, um dia antes do vestibular no sábado, na sexta-feira, a secretária me ligou falando que não iria mais ter o curso de Química porque não houve inscritos. Só você, Gustavo? Eu falei assim, então faz o seguinte, me devolve o dinheiro que eu vou fazer então na Uniub mesmo à distância, né? E ela disse que não podia devolver o dinheiro, que só poderia trocar de curso, né? E eu não tinha outro dinheiro para fazer inscrição. Eu falei, o que tem aí à noite, né? Ela falou, tem um curso de letras, né? Eu falei, letras faz o quê? Ela, letras dá aula de português, de redação e tal. Eu falei, então põe aí no curso de letras mesmo. Então eu fiz o curso de letras, entrei para o curso de letras sem saber o que era um soneto, sem saber o que era escrever direito, né? Completamente despreparado. E, enfim, fiz, né? Formei, comecei a trabalhar no colégio com os colegas que me inspiraram, né? E agora, quando saiu o curso da UFTM, a minha esposa falou assim, aí, você falou sempre que você queria fazer físico, você não faz, né? Aproveita agora, tá até à distância mesmo, né? Você pode ficar aqui em casa, ajudar, eu acompanho uma aula online e tal, né? E eu tô adorando, né? Eu tô adorando porque tá complementando uma parte, como eu disse, pedagógica, que há 20 anos atrás, mesmo se eu tivesse estudado, ela não seria tão, assim, atualizada como é hoje. Porque, proveitosa, exatamente. Né? Então, é como se eu tivesse, não só fazendo uma segunda graduação, mas eu tivesse reparando, aquela parte que eu comentei com você, que eu deveria ter na minha formação. Eu não posso ser um professor só técnico com saber notório. Eu tenho que ter essa parte pedagógica, que ela ensina como ensinar, ela ensina como respeitar o aluno, entender as demandas daquele aluno. Tem aluno que é mais visual, tem aluno... Então, essa parte eu agradeço muito ao FTM, porque ela tem assim... O aluno vai fazer física, ele acha que ele já chega lá e já vai estudar os cálculos. Primeiro dia de aula, História da Educação. Segundo dia de aula, Sociologia da Educação. Terceiro dia de aula, Filosofia da Educação. Por quê? Porque estão deixando claro que não é para a gente encarar o ensino de ciências como sempre foi encarado. O ensino de ciências tem que ser agora completamente diferente, intertextual, tem que ser uma ciência aplicada, que estimula a pesquisa, trabalhos, né? Resolução de problemas. Então, isso tudo, essa atualização é muito importante. Então, assim, aquelas pessoas que ficam em dúvida em qual faculdade eu devo fazer e tal, qual que é a dica? As universidades públicas, elas têm vinculados o ensino, a ideia de ensino, pesquisa e extensão. A ideia de pesquisa é que traz essas novas abordagens. As universidades particulares, que são também muito boas, mas elas gastam menos com essa parte de pesquisa, porque isso é custoso financeiramente para a universidade. É oneroso muito, né? Exatamente. Então, essa parte eu agradeço muito, por isso que eu estou fazendo física, porque eu acho que foi salutar para a minha formação de professor, para melhorar o que faltava enquanto sujeito que está ali na frente dos alunos. Gustavo, essa parte aí, né? Tinha ficado uma lacuna, né? Era um sonho que ficou guardadinho lá, que você teve que mudar, né? Mudou 2 vezes, né? Era física, depois química não deu certo, foi para letras. E assim, nós como seres humanos, a gente vai mudando, né? E eu tô sabendo que vai ter um concurso na UFTM, que você, eu acredito que não é à toa que você está lá hoje, já com essa maturidade. Quem sabe, né, a gente está falando dessa parte da universidade, estudar a base da educação, com o conhecimento que você tem em letras, com o conhecimento que você está adquirindo em física, com esse estudo da fisiologia, sociologia, da educação, não seja uma parte assim que já vai ser uma sementinha para transformar, para entender que, assim como eu, assim como você, que nós estudamos sempre em escola pública, que hoje a gente vê aquele vazio que ficou lá atrás e que a gente tenta superar e que muitas vezes não vai ser superado, que a gente está tentando ajudar aqui, engatinhando, né? Quem sabe você não vai ser aquela sementinha que vai estar lá, que a gente sabe que vai ter um concurso aí e que talvez seja uma parte transformadora dessa sociedade que a gente não quer separada, a gente quer unir. Porque eu sempre tive a necessidade de receber, mas chegou um dia que eu também tive necessidade de doar. De saber que a sociedade me deu,
e que eu também posso dar a minha pequena parcela, que é essa vontade que eu tenho de crescer, de entender, de aprender. Eu acredito que tem um outro alguém ali que também tem essa mesma vontade que eu. Eu também compartilho disso. Eu acho que nós estamos sempre correndo atrás, né? A gente está sempre indo buscar alguma coisa que nos falta. Essa vontade de transformação, a gente acha que está transformando só a gente. Mas a gente não tem a dimensão do impacto das nossas falas, né? De vez em quando uma pessoa, um aluno chega e fala, professor, você falou aquilo lá, não sei o que, eu fiz esse curso por causa disso e tal. Mas isso é uma pessoa que às vezes fala, outra, e a gente influencia tanta gente que às vezes, inclusive de forma negativa. Por isso que a reflexão, o cuidado, a criticidade tem que ser realmente bem calculada, porque os impactos nossos no outro e vice-versa, essas interações, são muito significativas. Então, ao correr atrás, como você está dizendo, para melhorar aquilo que você acha que falta, você impulsiona seu marido, você dá exemplo para os seus filhos. Você vai criando redes que as pessoas vão, assim, também se comportando de forma afins, porque se o comportamento de maridos e filhos foram completamente diferente do nosso, a gente não consegue ficar no relacionamento. Sim. Então, assim, a gente vai mudando e vai impactando no outro, vai gerando energia, vai gerando no outro, e o outro fica sabendo. Então, quando você vê, quer dizer, a hora que você olha para trás, você fala, putz, eu vim buscar 10% que estava faltando, alcancei 90%, alcancei 100%, alcancei 200% do que eu queria, né? Quer dizer, eu não posso nem reclamar disso mais, agora está na hora de reverter isso mesmo, já passou, né? Inclusive hoje, se eu interrompesse o curso da UFTM hoje, curso de Física, eu já me daria por satisfeito. O que eu já estudei lá em 2 anos, já foi suficientemente importante para melhorar minha prática como profissional. Quer dizer, aquela ideia de ter que me formar em Física, ela nem precisa mais. Eu já entrei lá, já vi como é que funciona, já vi como é que é o sistema, já aprendi coisas, já encontrei pessoas boas, pessoas que fazem educação, pessoas que querem ensinar, professores excelentes, e agora eu já tenho que disseminar isso. Antes de formar, eu já tenho que passar isso para frente. O conhecimento não pode ficar aqui. O conhecimento tem que ser democratizado, para que as pessoas corram, mas corram assim, com a certeza que vão alcançar, que vão imprimir uma velocidade a fim de ter resultado. O que estava acontecendo até então na nossa vida é que a gente corria, e cada vez que a gente corria, o patamar ficava mais alto, né? Ficava mais difícil. Não, a gente tem que proporcionar que a pessoa tem que se esforçar, mas dar a base para que ela realmente consiga chegar lá, né? E passar isso para frente, né? E ajudar mais pessoas ainda. E é uma cadeia, Gustavo. Por exemplo, quando eu fiz faculdade de odontologia, eu já era casado. Durante o meu período de faculdade, a Ine engravidou do Rafael. Quando o Rafael era bebezinho, um belo dia eu cheguei à noite da faculdade cansado, depois de trabalhar um dia inteiro. Cheguei em casa cansado. A Ina foi dar banho no Rafael. O Rafael teve uma parada respiratória. E a Ina ficou desesperada. Ela pulava para lá, pulava para cá, pulava para cá. Gritava, não sabia o que fazer. Eu tive aula com um professor, com o Dr. Ilídio Antunes, cardiologista, e ele deu aula de primeiros socorros. E eu consegui reverter... Para recém-nascidos, olha só. Eu consegui reverter o quadro e trazer ele de volta. Beleza. Ainda aprendeu o que eu fiz e depois de muitos anos, a gente aqui já com o Rafael grande, o filho de uma vizinha teve o mesmo problema e ela estava no salão ao lado. E ela conseguiu reverter também. Aí. Ou seja, o conhecimento que eu recebi lá atrás, fantástico, que eu executei com meu filho, ela aprendeu, ela executou com o outro. Aí. Alguém fez uma pesquisa, alguém levou para a universidade, alguém pôs no livro didático, alguém ensinou, o outro aprendeu, o outro aplicou no filho, a outra viu que aplicou no outro. Cara, isso é o que deveria ser feito, educação. Isso é emocionante. Estou aqui segurando para não chorar. Ah, você já me fez chorar umas 3 vezes aqui hoje já. É isso mesmo, cara. Então, a educação tem que ser assim, não é monopólio de ninguém. Conhecimento é para todos, né, Gustavo? A gente teria que ter o dom e o prazer de dividir. Eu sou conhecido como chorão na escola. Agora eu tô chorando online. Aí, ó, 500 mil pessoas me vendo chorar aqui, né? Gustavo, mas essa emoção é porque a gente sentiu necessidade desse conhecimento. E o conhecimento muitas vezes foi negado para nós, não foi?
Com certeza. Eu sinto isso profundamente. Eu gostaria de contribuir muito mais do que eu posso. Assim, a minha necessidade de contribuir é muito maior do que a que eu consigo. Né? A gente tem que fazer isso, mas isso não pode ficar a cargo só da individualidade. Não pode. Isso tem que ser um projeto de um povo, um projeto de Estado. A UBA, a Universidade de Buenos Aires, por exemplo, ela é uma universidade pública. Quem pode entrar no curso de jornalismo? Todo mundo. Primeiro semestre tem 3.000 alunos fazendo jornalismo. Só jornalismo. Tem todo mundo que termina o ensino médio pode entrar. Não tem o vestibular. Entrou, é público, é para todo mundo. No segundo semestre, quem não gostou, achou ruim, então não sei o que, desiste. Geralmente 95% das pessoas desistem, só 5% continuam naquele curso. Mas todo mundo tem o direito de entrar. De experimentar. Exatamente. Aqui a gente não tem o direito. Porque a gente tem que provar que tem direito. É como, você imagina um bolo, né? Assim, o que você iria sentir se você fosse numa festa de aniversário, né? Se fosse uma das 10 crianças, e a dona do aniversário, em vez de partir 10 pedaços, partisse só 6 pedaços. E desse para os 6 primeiros que chegaram. Né? Você fala assim, não, é injusto, todo mundo está comendo bolo, eu não vou comer? Pois é, agora imagina o bolo sendo a escola, imagina o bolo sendo a universidade, imagina o bolo sendo o vestibular. Se você tem no país 7 milhões de pessoas querendo estudar, quantas vagas nós deveríamos ter, gente? 7 milhões e meio. 7 milhões e meio de vaga. 7 milhões e meio. É isso, entendeu? Todo mundo. Agora, por que tem que selecionar? Quando você seleciona, você está dando fatias de bolo para uns e não dando para outros. Fazendo a exclusão. Exatamente. A gente sente isso na pele, né? E nesse caso aí até entram 3.000 alunos, 5% são os que têm a vocação. Aqueles 5%, eles vão fazer e vão ser bem-sucedidos. Quantos casos a gente vê que aqui no Brasil, de alunos que fizeram medicina porque o pai queria que fizesse medicina, fez direito porque o pai queria que fizesse, e formam-se profissionais frustrados que muitas vezes nem exercem a profissão porque não fizeram o que tinha aptidão, o que tinha vocação para fazer. Isso faz parte da história do país, né? Aqui no Brasil, quando os portugueses nos colonizaram, quando a gente tinha que fazer faculdade, a gente ia para a Europa fazer em Coimbra. Quem tem condição de sair do Brasil e custear um filho lá em Coimbra, numa universidade que é paga, né? Era só quem é da elite. Então as pessoas voltavam de lá com 3 profissões: médico, advogado e padre. Né? Isso a gente vê na literatura. O Bentinho era advogado, você citou o Bentinho aí, né? O próprio Machado de Assis. O Brás Cubas era advogado, eles todos eram advogados, e ninguém exercia. Porque se você já tem dinheiro para se manter lá durante 4 ou 5 anos, já era fazendeiro aqui, já era escravocrata, já era rico, né? Então as pessoas que não conseguiam ir, não faziam faculdade, eram chamadas de desclassificados. E os desclassificados, eles tinham que trabalhar. E o trabalho no Brasil, ele foi tido como alguma coisa ligada à maldição. Ou seja, o rico, nossa, aquele lá, o cara que trabalha, tal, inclusive gerou... Sujo, né? Tinha nojo, né? Tem até uma expressão que vocês já escutaram, o pé rapado. Sim. Porque assim, a pessoa andava, né? Os escravos andavam com os pés no chão, né? E para entrar na casa de alguém, ia no alpendre. Lembra de alpendre? A gente não tem mais, né? O alpendre tinha lá uma enxada virada para cima, que ele tinha que raspar o pé. Tava cheio de barro. Já a casa que ele vai entrar. Só que ele foi para lá, não foi porque ele foi visitar, ele foi segurando aqui uma padiola, né, 2 escravos de cá e 2 atrás, com o dono da fazenda sentado, era o carro da época. O dono da fazenda não era um pé rapado, não precisava limpar o pé dele, já era limpo. Entendeu? Então aí, além do cara explorar o outro, ainda falava, você é um pobre. Você é um pé rapado, entendeu? Então esse lance de estudar, de trabalhar aqui no Brasil, ele é controverso também por isso. Historicamente, a sociedade foi criada em nome da segregação. É um português que veio para cá, que se tivesse sido feliz financeiramente lá não teria vindo, então ele veio para cá, para morar aqui. Nossos antepassados, eles vieram para cá porque eles estavam falidos quebrados lá. Eles vão escravizar um índio que nunca sabia o que era trabalho, bastava esticar a mão, tinha mexerica, tapioca, mandioca e água, né? E vão trazer depois o negro, que era rei na África e agora tem que ser escravo aqui. Então a gente foi condicionado numa sociedade em que o trabalho é um ponto de vista negativo. A gente começa a trabalhar no começo do ano, a gente pega o calendário para ver com os feriados prolongados de outubro, né? Semana do saco cheio. Semana do saco cheio. A gente começa a trabalhar e já começa a fazer os cálculos. Quando é que eu vou aposentar?
A gente faz um joguinho da Mega Sena e fala, se eu ganhar, nunca mais eu vou trabalhar. Tá vendo? Então a sociedade do trabalho no Brasil, ela é muito negativa, né? E ela faz parte do que um psicanalista fala, o Herbert Marcuse, fala que a gente foi criado sob o princípio do prazer e não sob o princípio do trabalho. Então a gente nega o trabalho para ver, enquanto sociologia, né, seria isso. Mas será que todo brasileiro é assim? Óbvio que não, né? A gente está aqui, né, trabalhando no sábado à tarde, tentando falar coisas boas e tal. Então são teorias, mas que também a gente não pode comprar. Não se aplica a todos, né? Lógico, a gente está aqui, né? A gente está exercendo alguma coisa que é o poder do trabalho, da transformação. Que é o conhecimento que chegou até nós e a gente quer levar até o outro, com certeza, dividindo. Com certeza. Gustavo, eu comentei no vídeo que você ia dar umas dicas, que vai ter um concurso, né? Uhum. Qual que é o concurso que vai ter na UFTM? É o concurso agora para técnico educacional. Qual que é a função desse técnico educacional? Ele é um sujeito profissional da área da educação que faz o apoio, faz uma ponte entre o aluno e a própria universidade. Então, ele elabora cursos, conferências, ele revê a nova legislação que saiu, atualiza os professores, ele cuida das reuniões. É como se ele fosse parte da coordenação do curso. Ele vai poder andar nos dois... Exatamente. Nos dois extremos. Isso. Aluno e professor. Isso. E juntar esses dois ali e fazer uma ponte. Exatamente. Né? A UFTM soltou no edital a legislação que gira em torno das políticas de educação do país, artigos constitucionais, código de éticas do servidor, leis que disciplinam o plano de carreira, mas principalmente, inclusive, o que tem peso 2, são as teorias da educação e da pedagogia que eu citei com vocês. O profissional que se aventura a entrar nessa área, principalmente numa instituição como essa, que é de responsabilidade social, ele tem que saber, antes de tudo, que ele vai ser um sujeito com esse propósito que a gente falou aqui, né? De acolhimento, de cuidar do outro, de resolver os problemas. E, principalmente, fazer de tudo para o aluno não ter essa evasão que você falou. É por isso que ele vai tentar mostrar ali para o aluno o que a UFTM tem para oferecer. Então, tem a bolsa de deslocamento, muitos alunos que vêm de uma cidade para outra, que a universidade paga. Né? Nessa época de pandemia, a universidade mandou e-mail, inclusive para mim, oferecendo o chip para o telefone, para ter a internet, para ter a aula. Olha, isso é fantástico. Você fala assim, mas é dinheiro público jogado fora. Não, isso para quem não tem. Isso é garantia. Eu disse, não, obrigado, eu não preciso, eu consegui, até agora eu consegui. Mas se eu precisasse, como dizer, há 20 anos atrás, eu pegaria. Sim. Tem um monte de gente que está como eu há 20 anos atrás e está precisando. Aí ele conseguiu um semestre e aí no próximo semestre ele já pode ser monitor daquela matéria que ele se destacou. Ele vai receber um valor monetário para ajudar os outros estudantes ali a se integrarem, a não desistirem também. Então o projeto educacional, em termos de legislação, ele é muito belo. E a gente tem que aplicar isso cada vez. Como é bela a nossa Constituição, não é? E a gente tem que aplicar isso, né, para que isso vire não só lei, mas se materialize na sociedade. A hora que materializar, que virar condição cultural, não precisa estar na lei mais. A gente já faz automático. Já é comum. A gente já faz automático. Não está na lei que a gente tem que vir aqui falar. Não. Não está na lei. Ninguém fala assim, ó, você tem que vir aqui, ser professor uma vez no ano, você tem que ir lá no canal e falar alguma... Não, entendeu? Isso já está na nossa condição de sujeitos que querem fazer alguma coisa melhor para a sociedade. Então, esse profissional de técnico educacional, ele vai fazer isso, ele vai mostrar essas possibilidades que estão além de simplesmente escutar o professor e fazer atividade. Tem muita coisa de projetos que ele desenvolve e passa para os alunos, de projetos de extensão, né, de cursos extras que ele pode fazer, que esse aluno pode fazer, de possibilidades de melhoria. Por exemplo, tem muita parceria na UFTM, né? O aluno, por exemplo, ele está com dificuldade ali em inglês. Ele estuda física, mas ele tem que ler artigos, né, tal. Tem o curso de letras, em que os estudantes dão curso e apoio para os alunos dos outros cursos. Entendeu? Então, isso, quer dizer, é um núcleo de apoio que está ali, né, para o aluno não desistir de estudar. Porque, como você falou, né, se ele não tivesse estudado, talvez você não teria estudado e talvez o Rafael não estaria aqui. Olha aí. É a vida que se manifesta com o estudo, gente. Não é só ter uma profissão e ganhar dinheiro. Isso é uma das coisas que a profissão vai dar para o sujeito.
Mas a vida se manifestando ali em todos os setores, isso é o mais importante. E quando a gente estuda essa necessidade, né, não é vontade, já vira uma necessidade de conhecer mais e mais. Onde eu imaginaria na minha vida, que eu nunca tinha ouvido falar de Machado de Assis, foi ouvir numa aula sua, num cursinho preparatório para um vestibular, e que eu ontem, às 2 da manhã, ia estar ouvindo uma palestra, porque eu tinha perdido o sono, para ouvir a vida, para saber quem era Machado de Assis. Né, saber uma biografia desse cara, como que ele foi autodidata, né? O que ele aprendeu sozinho. E o conhecimento está ali para todo mundo. E imagina só, nessa rede de apoio que você está falando aí, quantas pessoas serão ajudadas? Porque se o cara teve que se destacar sozinho, imagina quando ele tem apoio, né? Eu criei, por exemplo, no meu canal do YouTube, eu fiz uma videoaula para cada um dos pontos da legislação. É isso que eu estou falando, é uma rede de apoio. Entendeu? Tá lá, todos os livros, todos os artigos estão lidos e explicados. Pode ser que tenha alguma... Lógico que tem, eu fiz cansado também, depois de ter trabalhado o dia todo, mas me esforcei. Então, a chance que a pessoa tem, né, de ter ali uma ajuda para interpretar um texto legislativo, um artigo escrito por algum estudioso de educação, né, tá ali, né? Então ainda dá tempo, né? Acessa lá o canal, né, quem estiver vendo, quem estiver ouvindo, né, assistam às aulas, deixa um comentário lá se está tudo certo, se está precisando de alguma coisa, porque é isso, é rede de apoio, né? E essa consideração, ela faz parte, essa troca faz parte. Né? Gustavo, eu vou te falar assim uma coisa, você como professor na área de literatura, né, que você foi meu professor de literatura e redação, e a professora que eu tive, a professora Lídia, quando eu fui tirar a minha habilitação. Tem professor que ele tem o dom de falar e quando você pega lá a prova e você vai ler, quando eu fui ler a parte de literatura, parece que eu te ouvia falando. Legal. Quando eu fui fazer minha prova de legislação, eu fiz uma única prova, eu desisti do outro professor, que a Lídia teve que se afastar e entrou uma outra professora. Eu assisti 8 aulas dela e a outra professora, eu não conseguia assistir a aula dela, porque quer queira, quer não, você compara o professor, né? E aí eu fui fazer a prova, o pessoal da autoescola não queria que eu fizesse a prova, porque eu ia tomar bomba, né? Você porque isso... Passou. Aí eu fiz e passei. Legal, né? Mas é porque quando eu lia lá, parece que eu escutava ela falando tudo aquilo lá. Então, esse tipo de professor, você fala muito cantado, né? As suas aulas de literatura, eu acho que elas são muito assim, musicalizadas, muito cantadas. Até pelo seu tom da sua voz, as coisas ficam mais. Então, eu gostaria que as pessoas que tivessem oportunidade e que pudessem ir lá ler essa legislação que ele deixou, você fala o seu canal para eles também, o Gustavo, que eu tenho certeza... Professor Gustavo Borges. Isso. Que eu tenho certeza que vocês vão tirar grande proveito, porque só de ouvir ele falar, a fixação, para mim, foi muito grande. Eu acredito que para os outros também é. Então, assistam lá, Professor Gustavo Borges. No YouTube, né, Gustavo? Isso, no YouTube. Exatamente. Essa oportunidade de compartilhar conhecimento nós recebemos de presente há 1 ano atrás de pandemia. Nós fomos convidados para ir para a Rádio Gospel e nós fomos sem saber o que ia fazer. O convite foi, vocês vão ter 1 hora de programa e vocês vão falar sobre saúde. Beleza. Foi eu, a doutora Ina, e nós falamos de saúde, fomos aprendendo. E de repente um monte de pessoas, um monte de profissionais começou a se disponibilizar. A gente convidava, explicava o projeto. E aí nós tivemos médicos, tivemos assim, pessoas conceituadas na sociedade que foram lá e doaram 1 hora. A gente em julho, dia 18, fez 1 ano de Vitrine Social e Saúde. E estamos aí adentrando a um novo ano. É um grande privilégio, um grande prazer poder contar com pessoas como você que está disposto a partilhar conhecimento. Para a gente isso é fantástico. Eu que agradeço a oportunidade. Nós agradecemos muito.
Mais uma vez, pessoal, muito obrigada. Eu espero que seja de grande valia para vocês, assim como foi para nós aqui, porque cada um que vem aqui nos esclarece um pouquinho mais, nos ajuda nessa vontade, nessa sede de ter esse conhecimento. E assim que a gente for descobrindo as coisas, a gente vai trazendo aqui para vocês e nós vamos dividindo. E vamos deixar de ser aquela sociedade de subtração, né? De competição. De competição. Vamos começar a ser aquela sociedade que multiplica e divide. Porque Exatamente. se a gente conseguir multiplicar o conhecimento e poder dividir com os outros, eu acho que isso vai ser muito mais vantajoso, que vai proporcionar uma sociedade muito melhor, onde eu vou ter a alegria de ver e discutir com alguém qualquer assunto que eu quiser. Que eu não vou sentir diferença nas palavras, que eu não vou sentir diferença em nenhuma lacuna no conhecimento. Assim como o Gustavo contribuiu para o meu conhecimento, eu possa contribuir com o conhecimento de alguém e esse alguém contribui para mim de volta e a gente vai preenchendo essa lacuna que a gente teve para deixar todo mundo assim, pelo menos equiparado na questão de conhecimento, com as mesmas vantagens. Dificuldade nós todos vamos ter, mas pelo menos a gente estando praticamente igual, né, Gustavo? Ninguém vai ter privilégios e diferença dentro dessa sociedade que sabe multiplicar e dividir. Assim seja. Isso mesmo. Vamos deixar o Gustavo despedir do pessoal aqui, gente. Sábado que vem nós estaremos mais uma vez com Vitrine Social e Saúde, com algum tema interessante por aí. Pessoal, muito obrigado. Agradecer o pessoal do chat também que está aqui, né? Milena, né? Sandro, Francisco, não é isso? Isso. Rafael, Joana, Elias, Edna, todo esse pessoal que está aqui, muito obrigado. Fintech, né? Edivaldo. Todos vocês, né? Espero ter contribuído um pouquinho mais para a gente compreender um pouco da nossa sociedade, das coisas que nos cercam, né? E aguardo vocês, quem sabe, uma próxima oportunidade com outro tema, né? Muito obrigado a todos que estão aqui, o nosso colega, o Rodolfo, que está ali na parte de suporte, né? Obrigado a todo mundo, tá? E estarei à disposição para qualquer outro tipo de Pessoal, conversa, acompanha lá, hein? Gustavo Borges. Professor Gustavo Borges? Professor Gustavo Borges. Professor Gustavo Borges, lá no YouTube. Quem sabe, né? Vai ser a sua chance de entrar também lá na faculdade. Forte abraço para vocês e até sábado que vem. Fiquem todos com Deus.